o terceiro grande erro, mecânica. O que a gente tem que tomar cuidado com a mecânica? Primeira coisa é que a mecânica ela tem que ser efetiva para aquele nosso objetivo final, senão é erro, senão está errado, tá bom? Mas vamos lá, erros para a estabilidade do mini implante propriamente dito. O que a gente pode fazer na mecânica que vai interferir na estabilidade do mini implante? Então vamos lá, 3.1, anote aí. Primeira coisa, excesso de força. Obrigado aí, Segato. Um abraço, meu amigo. Valeu. Fala, Maurício. Então anote aí 3.1, tá? É a questão, deixa eu só mexer aqui rapidinho que eu vou passar um slide para vocês aqui agora, mas o 3.1, ele é a questão do excesso de força, tá? E aí, como que eu sei que eu estou fazendo força excessiva? Quem trabalha fazendo mecânica, né, o ortodontista, vamos colocar assim, ele tem que estar com o dinamômetro ou tensiômetro o tempo todo, tá? Preparando aqui o slide no computador, beleza? Vamos lá. Então, gente, qual é a força máxima de cada mini implante? Vai depender do diâmetro, tá? O diâmetro do mini implante está relacionado à força máxima que ele aguenta, tudo bem? Quanto aguenta um mini implante de 1.6? Esse trabalho é um trabalho que eu uso, eu falo 1.6 porque é o meu parâmetro de um trabalho muito bacana na literatura que eu utilizo nas minhas aulas. Então, 1.6, gente, a força máxima que esse mini implante vai aguentar, tá? 900 gramas. Depois de 900 gramas ele começa a sair. Cara, isso é coisa pra caramba. É coisa pra caramba. Sim, o mini implante, quando bem instalado, ele vai aguentar muita força, tá? Antes de sair, tudo bem? Antes de você tirar ele fora ali do osso. Porém, não é só o diâmetro dele que vai determinar isso. Por isso que a gente não faz 900 gramas de força no mini implante. Porque não é só isso. Existem outros fatores, como por exemplo, a quantidade de cortical naquela região, a densidade naquela região. Então, de uma maneira geral, o que eu venho percebendo ao longo do tempo que o mini implante ele responde muito bem, um mini implante de 1.5, 1.6, que é um mini implante interradicular, é em torno aí de 350 gramas. Tá? Então, 350 gramas eu acho que é uma força muito honesta para você fazer. Você não vai quase nunca precisar mais que isso numa região interradicular. Agora, os mini implantes extraradiculares, poxa, eu coloco mais de 700 gramas tranquilo, tá? Porque é uma área de osso mais denso e são mini implantes mais calibrosos, tá? Então, isso é uma outra situação, tá ok? Então, respeitar essa força ela é muito importante, tá? 3.2, próximo item do terceiro grande erro, tá? É o que? A força inicial. Poxa, eu instalei o mini implante hoje. Quando que eu posso começar a fazer a força? Agora. Hoje. Na hora. Instalou o mini implante, coloca a força. Porém, essa força ela não pode ser alta. Porque como você acabou de fragilizar o osso, se você aplica uma força alta, aquele mini implante ainda não passou pelo período de estabilidade primária. Então você começa a fragilizar, começa a criar trincas ósseas na cortical em volta daquele mini implante se você fizer uma força excessiva. Então qual seria a força ideal para iniciar na mesma consulta ali da instalação? 100 gramas é o máximo, tá? 100 gramas por 100 centinewtons é a força máxima inicial para você colocar nesse mini implante, tá bom? Então anote aí item 3.2. Eu instalei o mini implante hoje. Quando eu faço força? Hoje. Qual a força que eu devo fazer? Máximo 100 gramas força. Valeu. É isso aí, Marcos. Você colocou aí, quem foi? Manuel, né? Valeu, Manuel. Colocou aí menos de 100 gramas. É isso aí, tá? Então, vamos sempre controlar isso aí, tá bom? O que eu uso de dinamômetro? Eu uso um dinamômetro que chama Zeosan, tá? Mas pode usar o Correx, que são dinamômetros muito bons, muito conhecidos. A própria Morelli tem os tensiômetros dela, mas assim, não é tão preciso, tá, quanto esses outros que eu falei, que é o Zeosan e o Correx, tá bom? Beleza? Então, 100 gramas força, 100 centinewtons é o máximo para fazer naquela primeira consulta. Passou uma consulta ali, 25 dias, 30 dias, coloca a força normal, tá? Aí você respeita aquela força máxima do mini implante que eu falei anteriormente, beleza? Então, show de bola. Vamos lá então para o próximo item. Não acabou aí não, tá? Direção da mecânica, vetor. Então, 3.3, o vetor da força. O vetor da força.
Tá? Eu ia passar um slide ali, mas nem vai dar tempo, fica para a próxima. Eu estou falando já tudo aqui, estou indo bem, acho que vocês estão entendendo muito bem aí. Fala, Renan! Beleza? Saudade, cara. Pô, meu grande primo, Renan, pescador. Vamos lá então, item 3.3, tá? Vetor da força. Lembra que eu falei para vocês lá no início do posicionamento do mini implante, que a gente sempre posiciona o mini implante inclinado em direção aos ápices para ganhar mais espaço? Tá? Agora, depende da mecânica, porque, por exemplo, se você for fazer uma mecânica de, vamos colocar assim, uma mecânica de intrusão dentária, tá? Então imagine que o mini implante está instalado lá em cima, na região interradicular, entre incisivos e caninos, para você intruir os incisivos, tá bom? Então, uma mecânica bem utilizada, bem convencional, para você fazer intrusão dos dentes anterosuperiores. Então você coloca mini implantes interradiculares entre lateral e central ou entre lateral e canino, beleza? E coloca um elástico ali para poder puxar isso para fazer intrusão. O dente vai sofrer intrusão, mas o mini implante ele vai sofrer uma força para baixo. E aí, ó, vou até virar de lado para você entender melhor, ó. O mini implante não está angulado lá para cima, em direção ao ápice, em direção ao nariz. Se ele está sentindo uma força para baixo, o vetor de força da tua mecânica vai favorecer a soltura desse mini implante. Quer dizer que vai soltar o mini implante? Não. Mas você está fazendo um vetor de força que vai favorecer. Se tiver outras coisinhas ocorrendo ali que vai favorecer uma soltura desse mini implante, a tua força vai terminar de arrancar ele fora. Tá? Então, cuidado com o vetor de força. Então, o que eu recomendo? Vamos lá, vamos resolver esse erro. Como que a gente resolve esse erro? 3.3. Colocando na região antero-superior para quando vai fazer uma intrusão, você instala ele perpendicular e não inclinado em direção ao ápice. Bem simples, tá bom? Então, fechou. 3.3, tá bom? E o 3.4, que eu vou deixar uma pulga atrás da orelha de vocês e eu quero ver o cérebro fritando, tá bom? Eu tenho certeza que você que já trabalha com mini implante já passou por isso, tá? Se a tua mecânica for uma mecânica executada no mini implante que produza, que seja uma mecânica de alavanca, por exemplo, um cantilever, tracionamento de canino, intrusão de incisivo, algum cantilever apoiado no mini implante, você está produzindo giro nesse mini implante, você está produzindo momento nesse mini implante. Isso foi bem legal porque a gente bateu muito nessa tecla, nessa mentoria 4 agora para a turma 1 do Sniper. E eu falei muito bem sobre isso aí. Você produz um giro, um momento nesse mini implante. E aí você tem que avaliar o quê? Para onde é esse momento que você está fazendo no mini implante? Porque esse momento é um giro no mini implante. E se esse giro produzido no mini implante estiver no sentido da remoção, a tua mecânica está removendo o seu mini implante. Então vai, coloca o emotionzinho aí da sua cara agora pensando isso tudo aí. Qual o emotion que mais te representa aí agora? O emoji que representa melhor a sua cara aí agora pensando nisso. Pô, coloca aí para eu ver aí. Coloca aí o que? O cérebro fritando, a carinha de louco, carinha de pensativo. Coloca aí para eu saber como que tá você agora nesse momento da live. Quero saber como é que tá. Como é que você tá aí? Vai, coloca aí, galera. Sem vergonha. Vamos, Érica. Só olhando, né? Os olhos desse tamanho assim, né? É isso aí, gente. Vão ter horas que a gente vai ter que usar um mini implante que a rosca de inserção é inversa, ou seja, é anti-horária. Tá? Então vão ter horas que a gente vai ter que usar o mini implante no sentido horário e vai ter hora que a gente vai ter que colocar o mini implante de instalação no sentido anti-horário para prevenir que a tua mecânica remova o mini implante. Tá vendo?